ano se encerrando. Ora bassuricante o idecai, de maratona de oração, Ebenezer, até aqui, tem nos ajudado, Senhor, amados. Amados, eu estava ali falando um pouquinho antes de começar a maratona, com o irmão Dácio. Se a igreja entendesse o sacrifício da cruz, a igreja estaria lotada aqui, ó. O nosso coração dia e noite queimaria de amor por aquele que nos amou primeiro, não é verdade? Amados, hoje é dia de contar testemunhos. E quantas vezes a gente abre a nossa boca e fala o quê, irmãos? Não tenho nada para falar. Irmãos, como nós não temos nada para falar. Olha para a cruz, irmão. O sacrifício que Deus fez, deu o filho dele por nós. Então que nessa manhã, amados, o nosso coração, a cada segundo, engrandeça o Rei da Glória, amados. Porque se Deus é por nós, amados, quem será contra nós? Quantas bênçãos nós temos recebido, e o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, irmãos, vamos começar orando, agradecendo a Deus. Vem aqui, pastor Daniel, que é o líder aqui, glória a Deus. Agradecendo o nosso Deus por tudo que Ele tem feito, amados. Então vamos levantar, irmãos, em nome de Jesus. Deixa de lado agora as suas preocupações, deixa de lado agora as questões. Sabe por quê, amados? Antes da palavra chegar na nossa boca, o Senhor já conhece, e a gente fica preocupado, deixa de adorar o Rei da Glória. Irmão, você não veio aqui não para pedir, viu? Entenda isso, viu? A gente precisa entender o mistério de Deus, irmãos. Você veio aqui para adorar. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O Filho em tudo adorava o Pai e o Filho, eles estavam ali um só em Cristo. Então nós fomos criados, amados, para adorar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui como tua igreja, Pai. Uma igreja que marcha de joelhos, Pai. Uma igreja que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Meu Deus e meu Pai, nos perdoa, Paizinho querido, por todos os nossos pecados, insensatez, toda avareza. Retemos a adoração, meu Pai. Senhor, o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança, para te adorar, para te louvar, para te engrandecer. Meu Deus e meu Pai, quantas vezes estamos preocupados com as coisas desse mundo, mas a tua palavra diz: não andeis ansiosos com o que haveis de comer, de beber. O Senhor cuida dos pássaros, o Senhor cuida do lírio dos campos, ó Pai. Não cuidará de nós, Senhor? Então, Senhor, nós clamamos nessa manhã, Pai, nos dá um coração igual ao teu, um coração disposto a te adorar, a te louvar, a engrandecer, a exaltar o teu nome, Pai. Cria em nós esse coração puro, santo e agradável a ti, Senhor. Renova em nós um espírito reto, Pai. Meu Deus, a ti toda a honra, a ti toda a glória, todo louvor. Pai, que tem uma fila hoje aqui e online para testificar que o Senhor é Deus. Meu Deus e meu Pai, nós entregamos tudo a ti e declaramos, Pai, não vai ficar uma unha, Pai. Tudo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai, nós vamos colher, Pai, porque o Senhor é Rei. E, Senhor, a despeito da circunstância, nas provações, nós vamos adorar, Pai, porque o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção, Pai.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados? Tem um louvor que ele fala assim: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Amém, amados? Pode sentar. Eu vou só introduzir aqui, depois, pastor Daniel, toma a frente aqui, que o nosso pastor Daniel, graças a Deus, está aqui hoje, né? E ele vai tomar a frente aqui, porque o Senhor fala que nós temos que honrar, né? Nós temos que obedecer e honrar a nossa liderança, não é verdade? Ele foi coluna, Deus começou lá atrás a usar. Então, se hoje existe esse movimento, ele foi um dos instrumentos usados por Deus. Então eu quero ouvir hoje também, glória a Deus. Eu só quero aqui compartilhar rapidamente com os irmãos. Irmãos, eu sou muito de fazer retrospectiva. Não só retrospectiva de metas, né? Porque as pessoas às vezes olham as metas secundárias. Eu sou principalmente de fazer retrospectiva do reino. Senhor, o Senhor deu essa palavra, deu essa, e estava eu orando, né? Preparei uma palavra na segunda para trazer hoje, na terça o Senhor me deu, aí eu falei, Jesus, quando foi meia-noite o Senhor me chama ontem, e começa a ministrar no meu coração, e Ele me fala outra palavra, e aí eu falei, Jesus, será que isso é coisa da minha cabeça? Toda vez, né? Acho que toda vez eu conto essa história aqui, mas é verdade, irmãos. Aí o Senhor me deu essa palavra que nós vamos falar aqui. Mas eu sempre peço confirmação, viu, irmãos? Porque o coração do homem é enganoso, não é verdade? Então, às vezes a gente está empolgado, aí a gente fala, não, é de Deus. Pede confirmação. Porque nós não queremos usar Deus. Nós queremos ser usados por Deus. Tem muita gente que usa Deus. Oralamante, uricante, uidecai. Né? Mas não, a gente é só instrumento. Não é nada sobre nós, não. E aí uma irmã, eu sou líder do grupo de intercessão do Ministério, né, de aconselhamento. Eu tenho meu grupo lá. Aí 3h da manhã eu estou orando, chega a mensagem da irmã falando sobre a palavra que eu vou ministrar. Então o nosso Deus, irmãos, Ele não deixa a gente confundido. E aí, por que eu estou falando da retrospectiva? Eu estava lá, o Lamartine, a igreja trouxe uma mensagem que fala sobre restauração. Lembram que a gente tinha lá falando de Neemias, da restauração dos muros. Eu falei, bom, Deus quando Ele restaura, Ele destrói tudo e faz tudo novo, não é assim? Eis que estou fazendo algo novo. Beleza. Aí nós estamos orando sobre santificação do altar, não é isso? Não é, irmãos? Para Deus santificar, obviamente nós temos que ser o templo ali, né? Para Deus tratar o templo, porque nós somos templo de Deus, não é isso? E beleza, orando por santificação. Aí eu falei, beleza, Senhor. Então tá, fazendo a retrospectiva, né? E aí, o Senhor me dá uma palavra, e Ele diz, eu vejo muitas igrejas hoje orando por arrependimento, não é isso? A gente sabe que vai vir um arrependimento, e não adianta pedir por avivamento, se não tiver arrependimento genuíno, irmãos. E o arrependimento, ele está relacionado ao quê? A submissão a Deus. Ele é Senhor, não é você. Você se rende, se arrepende e fala, Senhor, eu sou um pecador mesmo, é tudo pela graça. E não é uma coisa de boca, não é, irmãos? E aí Deus foi ministrando e fazendo essa retrospectiva, e aí Ele me deu, abre sua Bíblia em Levítico 6, que eu quero correr aqui já para passar para o pastor. Porque o que acontece, irmãos? Depois que vem o arrependimento, vem o avivamento. E o avivamento vem sobre quem? Sobre as 4 paredes da igreja? Não, irmãos. É sobre os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Adorar em verdade é se submeter a Deus e permitir que a verdade dele que liberta te traga o quê?
restauração no altar e fogo. Um fogo que nunca se apaga. Então vamos ler lá, porque o fogo, amados, se nós pararmos e pensarmos na história de Levíticos, nós sabemos que lá quem que oferecia o sacrifício? Eram os sacerdotes, não é isso? E amados, os sacerdotes, se eles entrassem no santo dos santos, por isso que nós temos que ser santos, né? Como ele é santo, com qualquer questão, eles eram fulminados vivos. Entende a ira de Deus quando a gente afronta a santidade de Deus? Então, amados, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão buscando pelo fogo, pelo avivamento, mas não existe restauração no altar, santificação, para que Deus derrame do fogo dele, né? E Levítico 6, eu vou ler só um versículo, né? Levítico 6:13, fala o quê? O fogo arderá continuamente sobre o altar. Quem é o altar, amados? Nós. Como que está o nosso altar nessa manhã? Nós viemos aqui só para pedir? Nós viemos aqui para mostrar a nossa eloquência, o crachá? Ou nós viemos aqui para entender que o maior de todos os crachás, o maior de todos os reis, aquele que morreu por mim e por você, merece ser adorado? E quando nós falamos do fogo do Espírito Santo, amados, e uma chama que nunca se apaga, naquele período Deus se manifestava ali, não é? E recebia as ofertas naquele lugar. Mas, amados, nos dias de hoje, nós somos o santuário de Deus. E quando nós falamos do fogo, o fogo está totalmente relacionado. Aqui Deus se manifestava lá. Agora, esse fogo que é manifesto na nossa vida, é por intermédio e através da pessoa de Jesus, do Espírito Santo de Deus, que habita em você. Como que a gente pode entrar e sair da igreja, amados, e não abrir a boca para dar um glória a Deus? Irmão, se você quer um posicionamento para o ano que vem, do qual você vai agradar a Deus, irmãos, pode deixar todas as coisas materiais de lado, porque Deus vai cuidar disso. Quando Jesus chamou os discípulos, ele falou: não leva nada. E sabe por que ele falou não leva nada, irmãos? Não é porque ele queria que os discípulos passassem fome, não é nada disso, irmãos. É porque ele queria que os discípulos dependessem dele, porque ele ia dar a provisão. E quantas vezes ele deu a provisão, amados? Então vem a circunstância, nós ficamos com medo da circunstância. E não somos altar, e não permitimos que o fogo queime na nossa vida. Então, irmãos, se você vai fazer um propósito, o primeiro propósito, busca o reino, a presença de Deus. Que Deus queime esse fogo em você e não se apague, que você seja como tocha de fogo. Sabe por quê, irmãos? Não falta provisão. Semana passada, eu tinha um exame para fazer. Deus falou para mim: você não vai fazer esse exame. Eu tenho um mistério com essa coisa de hospital, essas coisas, né? E eu fui num hospital ali, muito famoso lá em Alphaville. E quando eu cheguei naquele lugar, deu errado o exame. Quando dá errado alguma coisa, a gente já começa a murmurar, não é? Bocona, né? Nós temos que santificar a nossa boca. Porque se Deus tem o controle da sua vida, tem um propósito ali, e foi isso que eu fiz. Eu falei: Senhor, o Senhor tem um propósito aqui. Eu não estou nem aí, o Senhor já tinha me falado mesmo que eu não ia fazer o exame, eu vim por obediência, né? E ali, amados, eu estava com a minha filha mais velha, a gente viveu o sobrenatural dentro daquele hospital. Gente, a minha filha virou para mim e falou: mãe, a gente é celebridade aqui, porque o que está acontecendo? A moça saiu lá do andar que eu estava, começou a caminhar comigo, levou eu e minha filha para tomar café, separou um espaço para a gente, virou para mim e falou assim: ó,
eu vou te falar, eu não posso falar isso, mas eu vou te falar. Olha o livramento que Deus tinha me dado. Ela falou, o dia de você fazer o exame é tal dia. Eu posso ser mandada embora pelo que eu estou te falando. Mas eu estou te avisando, vem tal dia fazer esse exame, porque é um exame sério. E esse médico que está aqui tal dia, ele vem toda quarta-feira. Então, quando ela começou a falar e tratar a gente, o povo tudo olhando, aquele povo tudo milionário, ele olhando para a gente, só que nós somos milionários, amado. Eles estavam enxergando ali o Cristo que caminha conosco, não sou eu não. Irmão, entenda isso, então Deus vai cuidar de você, amado. Nos detalhes, a mulher me deu até o telefone dela. Como que uma pessoa dá um telefone para uma pessoa estranha? Ó, está aqui meu telefone, o dia que você marcar, eu vou te atender. Então Deus está cuidando de você. Para encerrar aqui, irmãos, para que eu tenha essa chama contínua do Espírito Santo na minha vida, eu preciso obedecer à orientação do Espírito Santo. Muitas vezes eu apago a ação do Espírito Santo, eu não permito. E Deus não compactua com o pecado. O que nos afasta de Deus? O pecado. Então, amados, eu não vou aqui me estender, mas uma aplicação prática para a nossa vida. Pede para que o Espírito Santo encha você com o fogo dele. O fogo dele é a presença de Deus. Então que nós falemos como os homens ali da Bíblia falavam, se a sua presença não for comigo, Senhor, eu não vou. Nós não estamos aqui por conta de homens, amados. Nós não estamos aqui para agradar homens. Eu não sei quanto tempo eu fico aqui, nem você. Mas o tempo em que você ficar, dedique a sua vida para adorar o seu Deus. E quando você faz isso, a presença de Deus se manifesta e o fogo cai sobre o altar. A palavra de Deus lá em Atos 5:32 diz assim: o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, para eu ser cheia, para eu manifestar a glória, para você orar e o enfermo ser curado, vidas serem libertas, precisa ser pautado na obediência da palavra. Lá em Tessalonicenses 5:19 diz: não apaguem o quê? O Espírito Santo. Ora lá machorecante o idecai. E por fim, amados, Deus fala na palavra dele, lá em Lucas 12:49. Eu vim trazer fogo à terra, e que mais quero, senão o que, amados? Que esteja aceso. Por que você está apagando o fogo? Aramante, oi, decai, achou. Como que nós apagamos o fogo, amados? Com a desobediência. Deus manda você fazer algo e você fica ali, não, Senhor, passa lá para o pastor Daniel, para o Rogério, manda lá o fulano. Não é assim não, irmãos. Deus chamou a cada um de nós para irmos por todo mundo. E o todo mundo começa com a sua casa, com a sua família, em você consagrar a sua casa, um altar de adoração. Ah, não, eu não vou pôr aqui uma célula na minha casa. Não é sua. Não é sua. Entenda isso, nada do que você tem é seu. Nada. Oramacho, orecantiui. Nada, irmãos. Outro dia eu vou contar aqui, ser bem vulnerável. E pastor Daniel, já pode vir aqui, tá, pastor Daniel? Outro dia eu estava fazendo célula. Eu faço célula de jovens e depois a minha. E eu estava fazendo célula na minha casa, gente. E vocês sabem como que é jovem, né? Você tem que ir cantando, caminhando eu vou para Canaã, para você não olhar e se estressar, não é? Tem hora? Então estou eu ali olhando e falei, Jesus, o que está acontecendo? E eu fico preocupada com os vizinhos. E eles estavam lá, né, falando alto e eu falando, Jesus. Aí eu, no meu coração, já tomei um tapa logo naquela hora de Jesus, porque ele falou, minha filha, não é seu. Eu falei, Jesus, eu acho que eu não vou fazer mais essa célula não, porque olha lá, ó, já vai ver. Ele falou, quê? Quem disse que essa casa é sua? Gente, eu dobrei meu joelho, comecei a pedir perdão, falei, Senhor, me perdoa, desci lá com os jovens, porque assim, amados, não é nosso. Eles têm o jeito deles, alegre. Por que eu estou brava com a alegria deles? Eu tenho mais é que glorificar a Deus, que a minha casa está sendo usada como altar de adoração. Não é seu,
é dele. Então, em nome de Jesus, irmãos, seja um altar de adoração. Deixa o fogo de Deus queimar toda a palha, todo o pecado e trazer essa santificação que em tudo você vai ver a Deus, até nas provações.